Olá, meu pessoal, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero que vocês estejam bem, que a graça do nosso Senhor esteja na sua vida, na sua casa, com a sua família, com os seus queridos. Papai do Céu tem sido bom. Lembrando que esse nosso programa é ao vivo, o telefone está tocando, nós estamos atendendo pessoas, as coisas estão acontecendo aqui na igreja normalmente nesses dias. Amém? E eu e o pastor Davison estamos aqui na igreja. Hoje eu estou com o pastor Davison, que está lá atendendo o telefone. Nós estamos com o pastor Luiz, que você já vê aí enquadrado, e também o pastor Edi Lago, está aqui conosco para que a gente possa fazer um momento, esse nosso programa, o Senhor aqui no nosso meio. Eu quero dar as bem-vindos a todos vocês. Peço que você curve a sua cabeça em casa. Nós vamos orar agora e pedir que Papai do Céu continue nos abençoando, derramando graça, derramando poder, derramando unção, e que as maravilhas dele estejam sobre nós. Paizinho Santo, Deus Todo-Poderoso, rico em bondade, tremendo, forte, Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso, continue com as tuas mãos sobre nós nesses momentos tão difíceis, nesses momentos em que nós estamos vivendo nesse mundo. O mundo está de ponta cabeça, mas graças a Deus nós não fazemos parte deste mundo, nós somos do céu, nós somos do Senhor do céu, e o Senhor tem sustentado as nossas vidas em tuas mãos. Então, por isso, eu coloco a vida de cada um dos nossos filhinhos na fé, aqueles que estão se conectando conosco agora, todos aqueles que vão caminhar conosco durante essa 1 hora de programação, que o Senhor possa derramar da tua unção, da tua graça, mais uma vez te peço, e que o Senhor possa esconder cada um dos seus no esconderijo do Altíssimo. Eu oro pelo pastor Amém. Davison, eu oro pelo pastor Luizinho, e eu oro Amém. pelo pastor Edi, que o Senhor possa conduzi-los em graça durante todo esse tempo, em nome do nosso Senhor Amém. Jesus. Quero ler um texto Glória a da Deus. palavra de Deus para vocês, que está registrado em 2 Coríntios 10, versículo 3. Diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas de nossas milícias não são carnais, mas sim poderosa em Deus para a destruição de fortaleza. Sempre quando eu leio esse texto, eu me pergunto: que arma é essa? Olha só, porque as armas de nossas milícias não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Que arma é essa e que fortaleza é essa? Que fortaleza também é essa, que precisa de uma arma tão poderosa para destruí-la? Que fortaleza é essa que precisa de uma arma tão poderosa para destruí-la? Com toda certeza, essa fortaleza é uma fortaleza inimiga, é uma fortaleza das trevas, e essa arma poderosa é a arma de Deus, a arma que Deus coloca nas nossas mãos para guerrearmos contra esse inimigo tão astuto, tão asqueroso, tão nojento, tão malvado. E hoje nós vamos estar estudando sobre um pouquinho mais sobre isso. Na semana passada, quando nós falamos aqui com vocês, nós falamos do cinturão da verdade. Nós falamos sobre o cinturão da verdade. Um dos versos que usamos foi Salmo de número 15, verso de número 1, que diz assim: o Senhor habitará no teu tabernáculo. O Senhor habitará no teu tabernáculo. É uma pergunta, tá bom? O Senhor habitará no seu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Quem morará no seu santo monte? Aí a resposta vem: é aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração.
Aí o Salmo de número 91:4 diz assim: ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiará. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Só lembrando disso, pastor Edir e pastor Davison, vocês que estavam comigo na semana passada aqui, porque nós usamos esses versos para falar do cinturão da verdade, que, como é que foi mesmo que foi dito? Rapidamente, pastor Edir. Só para lembrar os nossos ouvintes, aqueles que estão conectados conosco agora. Sim, nós vimos a paz do Senhor a todos, paz, pastor Davison, pastor Luizinho, pastor Rui, paz, irmãos que estão nos ouvindo. Nós falamos a semana passada do cinturão da verdade, né? E é com verdade que nós vencemos exatamente a mentira, e Satanás é o pai da mentira, foi isso que nós vimos. O cinturão, por quê? Porque ele é quem é responsável por amarrar, né, as partes, por manter toda a armadura. Todo o restante da armadura, ela vem através da cinta que vai ligar as partes de baixo e o posterior da armadura, é o que vai dar sustentação para essa armadura. E é exatamente a verdade. E o Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? A verdade, conhecereis a verdade vos libertará. É a base, é a sustentação, é o que vai nos dar sustentação nessa guerra e nessa luta. E é o que vai manter a armadura por inteiro. Senão, se eu solto aqui o cinto, né, e nós temos que pensar na armadura, falamos da armadura do soldado romano, eu até usei um termo da striptease da armadura. Você vai perdendo peças da armadura, você pode perder toda a armadura, e o Senhor nos exorta a nos vestirmos com toda a armadura de Deus, ou seja, com todas as peças, nós precisamos estar protegidos por todas elas. E o cinturão da verdade é que vai permitir que vai dar sustentação para essa armadura, né? A luta, às vezes, pastor, a gente pensa que a luta é entre Deus e o diabo, entre Satanás e o Senhor. Satanás não tem força nenhuma contra o Senhor. Às vezes a gente acha que a luta é entre a verdade e a mentira, a palavra da verdade e a palavra da mentira, né? Essa é a luta. E foi isso que nós vimos a semana passada, a importância do cinturão da verdade. Porque onde a mentira há trevas, a verdade é o que traz a luz, e a luz prevalece sobre as trevas. Então, daí a importância do cinturão da verdade. Certamente o Davos tem alguma colocação para complementar isso, né, pastor Davos? Quero cumprimentar todos vocês com a paz do Senhor, pastor Luiz, pastor Edir, pastor Rui. Pastor Loris está aqui na transmissão também, acabou de entrar. Pastor Loris, um grande abraço para você. Como eu posso sustentar uma grande estrutura na minha vida, eu agora estou falando questões espirituais, questão de conduta, se eu não dar na verdade? Como eu posso sustentar todo o resto da minha armadura como cristão se eu não seguir os princípios divinos? Os princípios divinos. Nada pode ser sustentado, baseado ou tendo uma mentira no meio de tudo isso. Uma mentira, uma pequena mentira, né? Ele provoca uma grande derrota, um derrubar de muitas coisas. Quando o soldado romano era um homem admirado por causa da sua seu corpo físico, ele era separado desde criança, pequeno. E Paulo está justamente tratando de um soldado romano. Eles eram separados e conforme o desenvolvimento físico deles, eles eram sendo escolhidos como os melhores. Altura, corpo, envergadura. Então, eles eram dentro da sociedade, eram os maiores, eram não somente uma armadura forte, mas era um corpo forte, um físico grande, né? O cinto deixa a pessoa forte, grande, ereto, para sustentar-se em todos os aspectos. Parece que o pastor Edir teve problemas na transmissão, caiu a transmissão dele. Daqui a pouco nós estaremos voltando com ele, tá bom? Vamos seguir aqui, então. Olha bem, nós estamos falando sobre batalha espiritual, guerra espiritual. Nós estamos travando uma batalha muito grande nesse mundo. Eu tenho falado isso, que
existe um anjo da morte caminhando pelo mundo. Eu disse que tem uma capa preta caminhando pelo mundo. E nós, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, muitas vezes nós queremos vencer o diabo simplesmente com os nossos cultos de domingo, os nossos cultos que são bons, os nossos cultos são bons, mas o Senhor nos colocou dentro de casa para guerrearmos contra o mal, nos colocou dentro de casa para guerrearmos contra essa coisa maligna. Você está junto com a sua família para aprender a guerrear. Pastor Luiz, nessa semana, hoje nós vamos falar, vamos ver se nós conseguimos falar sobre a couraça da justiça. Eu quero ler um texto que diz assim, Salmo de número 45, 7. Tu amas a justiça e odeia a impiedade. Tu amas a justiça e odeia a impiedade. Só vou deixar só esse comecinho aqui, tá? Do Salmo 45, 7. Tu amas a justiça e odeia a impiedade. Couraça da justiça. Como é que o senhor pode começar? Pastores, eu voltei, estão me ouvindo, normal? Estamos ouvindo você normal. Como é, pastor Luiz, que você pode ensinar sobre isso? Sim, nós podemos dizer da seguinte forma, pastor. A justiça e a impiedade está totalmente ligado uma coisa à outra, porque, como foi dito aqui, o cinto da verdade é aquele que dá sustentação. O pastor Davidson diz que o cinto é aquele que sustenta todos os demais equipamentos da armadura. É o que faz a ligação. É o que nos ajuda a andar na justiça, na paz e na fé. A justiça, a couraça nada mais é que a representação da proteção. Ela protege o nosso coração, não é verdade? Lá em Gênesis, o Senhor disse que, lá em Gênesis 2,15, o dever do homem de proteger o jardim. E ele trouxe isso porque ali no Éden começou a batalha espiritual. Então, nos dias de hoje, essa justiça que o Senhor está citando com a impiedade, ou seja, a justiça e a injustiça, nós devemos andar na justiça, ou seja, colocarmos a couraça para proteger o nosso coração. E desta forma, então, nós vamos andar em justiça e usarmos essa arma tão importante que o Senhor nos deu para essa batalha espiritual, pastor Rui. Eu entendo dessa forma. Se nós estivermos, pastor Luiz, fazer essa pergunta para o senhor, tá bom? Sim. Se nós estivermos em Cristo Jesus, por exemplo, estamos na igreja, nós estamos cantando, nós estamos louvando, nós estamos dizimando, mas cometendo pecado. Isso quer dizer, então, que está faltando essa parte que vai proteger o nosso coração? Sim, pastor, porque se o senhor não estiver em Cristo, como o pastor Edir falou não sei, acho que foi o pastor Edir, se não me engano, não foi, me perdoe. Foi um dos senhores que falou do caráter de Cristo. Quando nós recebemos o Senhor Jesus e assumimos Ele como Senhor, esquece o Salvador, como Senhor, o caráter de Cristo é formado em nós. O caráter de Cristo tem que ser forjado em nós. Então, se nós estamos em pecado, nós não estamos em verdade. E a palavra de Deus diz em Isaías 59:2, que o Senhor não ouve. O pecado nos faz separação de Deus e nós. Então, nós não vamos estar em Cristo. Nós vamos estar com uma tremenda de uma brecha. Pastor, pode estar ali pregando, pode estar dizimando, pode estar fazendo obras que, a princípio, pensam que são obras de fé, mas são obras mortas. Então, pensa que está fazendo coisas para Deus, mas está com uma brecha enorme na vida, e isso é muito... uma entrada para o diabo entrar e fazer o que ele quiser na nossa vida. Então, nós não estamos protegidos com essa couraça, pastor. Entendeu? Edir, você é um homem de justiça. Você conhece bastante justiça. Você é um promotor de justiça, além de ser pastor. A pergunta que eu faço para você, Edir, o que acontece quando uma pessoa, estou falando isso no mundo espiritual, tá bom? O que acontece quando uma pessoa entra numa briga contra Satanás sem estar preparado, sem estar completamente revestido? E isso acontece com muitos irmãos da igreja, com as nossas vidas. Nós somos derrotados
começamos a sofrer derrotas em diversas áreas de nossas vidas, porque, como bem disse o pastor Luizinho, nós temos flancos abertos, portas abertas. Imagine se nós estamos falando de uma guerra espiritual, mas eu imagino uma guerra convencional. Se eu tenho flancos abertos sem proteção, o adversário vai me atacar por ali, vai encontrar portas enormes e vai começar a me derrotar naquelas áreas. Lembre-se que nós vimos, acho que comentamos, a habitação do inimigo são as trevas, em áreas de trevas. E essas áreas desprotegidas, as nossas vidas, são áreas de trevas, onde ele vai entrar e nós seremos derrotados. Vamos começar a ser derrotados em diversas áreas, finanças, relacionamento, casamento, família, e vai por aí fora, ministério, trabalho, né? Começamos a sofrer derrota, apanhando, e nós não sabemos de onde. E a Bíblia às vezes fala que nós oramos mal e não recebemos porque não sabemos como pedir. Nós não estamos preparados. É como um soldado, o pastor Luizinho é militar, reformado, mas militar. Se eu vou despreparado para uma guerra, se eu não vou preparado para um combate, certamente eu vou ser derrotado, né? Então, se nós não tivermos essa preparação, certamente nós seremos derrotados, pastor. E isso é muito claro. Me permita fazer um complemento? Por favor, Luiz. Dentro desse contexto que o pastor Edi colocou, pastor, lembrando de um militar, né? Nós, como soldados de Cristo, como os senhores colocaram aí no programa passado, nós temos que ir para o fronte de batalha, mas nós temos que saber usar as armas. Porque se a gente colocar um soldado no campo de batalha sem saber, sem manusear as armas, ele vai ser derrotado, destruído, né, pastor? Olha, Luizinho, Sim, isso que você falou é uma verdade tão grande. Você que esteve, Luiz, você que esteve lá no Carandiru em 1980, eu não lembro, foi 80 e pouco, não foi? Foi 82, parece que foi, 82, né? naquele massacre que teve no Carandiru. Se você entrar... Foi 84, salvo engano, 84. 84. Vocês foram 84, 85. Vocês foram muito bem preparados para aquela batalha, porque foi uma batalha, não foi? Foi uma batalha, sangue para todo lado, pastor. A roupa, a roupa depois ficou com aquele cheiro de sangue, precisamos jogar a roupa fora, a bota fora, tudo fora. Muito cheiro, muito ruim. Vamos pegar tudo isso aqui, vamos esquecer essa batalha agora. Só trouxe isso porque nós estamos entrando em uma batalha. Ou melhor, nós estamos em uma batalha. Nós estamos num confronto. Estamos em uma batalha, pastor. Nós estamos em uma batalha. Nós estamos em um confronto terrível contra a potestade, contra os dominadores, contra as trevas, contra as hostes espirituais da maldade. Esse exército, ele é muito, muito bem treinado. Davison, como que você acha que o nosso exército está sendo treinado nesses dias para uma batalha como essa? Primeiro, Davi conhecia Golias, a fama de Golias, mas ele conhecia muito mais o Deus que ele servia. Muitos crentes entram na batalha, mas não conhecem esse Senhor dos exércitos no qual eles vão, no nome de quem vão. Sevas era aquele homem que foi, está no livro de Atos, onde ele vai expulsar os demônios e os demônios falam para Sevas. Sevas, ele vai tentar expulsar os demônios e os demônios falam para ele: escuta, eu conheço quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, mas quem é você? Verdade. Tem muito cristão que vai enfrentar a batalha, mas nem conhece o Senhor verdadeiramente, nem sabe quem é o Senhor dos exércitos. Aí apanha, né? Apanha demais. O pastor Edir falou, Satanás tem poder? Tem, mas se eu sou do Senhor, se eu sou, né, próximo de Deus, o diabo vai fugir de mim. Então, a principal forma, a principal atitude que nós devemos ter é justamente conhecer o Senhor. Agora, o Senhor me perguntou, como os crentes estão vivendo hoje? Zero de Bíblia. Não conhecem Bíblia. Conhecem cânticos, conhecem um monte de refrãos cristãos, né? Palavras cristãs, mas não conhecem a verdadeira palavra, a Bíblia, que fortalece, que prepara, que capacita para uma verdadeira batalha. Amém. Deixa eu... Pode falar.
Fala, Edir. Complementando, o senhor falou da questão da justiça, né? E a couraça, o Luizinho sabe, é como se fosse o colete hoje, a prova de bala, ela realmente é para proteger o ataque dos órgãos vitais, mas nós estamos falando da justiça, e eu disse, o senhor falou que eu sou um homem da justiça, mas não é justiça humana, né? Isaías 64:6 diz assim: todos nós somos como o imundo. E o imundo na Bíblia, ora, são espíritos imundos, né? O Senhor Jesus expulsou, ele está falando de espíritos imundos. Essa imundícia, todos nós estamos em trevas. É isso que a Bíblia está querendo dizer. E todos os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. Ora, a nossa vestimenta de justiça, a nossa ótica de justiça, são trapos de imundícia perante o Senhor. Trapos de imundícia era o pano que a mulher usava depois da menstruação. Temos que pensar que naquela época não havia absorventes, ela jogava fora, ou as roupas do leproso, era tido como trapos de imundícia. E nós somos como imundo porque o leproso era imundo, o pecado nos torna imundo, totalmente imundo. E por conta do pecado nos tornar totalmente imundo, as nossas vestimentas, as nossas armaduras são como trapos de imundícia. Isso está lá em Isaías 64, versículo 6. Só que em segunda... Isaías 64:6, versículo isso mesmo. 6. Né? Isaías 64:6. Isso mesmo, né, pastor? Isso. Agora, em 2 Coríntios 5... Agora, em 2 Coríntios 5:21, olha o que diz. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, em Cristo, é o que o pastor Luizinho trouxe, nós somos feitos justiça de Deus. É só em Cristo que nós temos essa couraça da justiça. E só em Cristo deixamos de ser imundo. E eu deixo de ser imundo e passo a me santificar. Então, sem a justiça de Cristo e a santidade espiritual, não há qualquer defesa contra o ataque das trevas. Nós falamos muito e nós achamos que batalha espiritual é sair levantando as mãos, expulsando o demônio. Sim, isso até faz parte da batalha espiritual. Mas batalha espiritual não é isso. Porque o Senhor disse, olha, naquele dia vamos chegar, falar, Senhor, eu expulsei demônio em teu nome. Ele vai falar, afasta-te de mim porque eu não te conheço. Verdade. Deus não nos conhece, nós não conhecemos a Deus porque não conhecemos a palavra. Exatamente. Ora, nós vimos Apocalipse 12, semana passada, que o dragão declarou guerra contra nós, os que guardam os mandamentos do Senhor e o testemunho. Somos nós. Mas lá em Apocalipse 12, fala que nós vencemos o dragão pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho e não amando as nossas próprias vidas até a morte. É dessa forma que nós vencemos o dragão. É essa forma que nós vamos derrotar e sermos vencedores nessa guerra. O que é não amar a vida até a própria morte? Né? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8, salvo engano. Porque aquele que perder a sua vida por amor a mim, esse ganhará. Mas aquele que que ganhar a sua vida, aquele que não perder a sua vida por amor de mim, esse vai perder. O Senhor nos ensina isso. O que é negar, o que é amar, o Senhor? Não amar a própria vida até a morte, é crucificar a minha natureza humana, é andar em santidade, em santificação, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Sede santo porque eu sou santo, diz o Senhor, né? Então, essa é a couraça da justiça. Eu só vou ter essa couraça em Cristo, em santidade pessoal, senão não há qualquer defesa contra os ataques do maligno. E às vezes a gente acha que é simplesmente sair expulsando, né? Em Tiago 4, o Senhor fala assim, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A gente acha que é muita resistência ao diabo, né? Mas é a sujeição a Deus. Né? Eu creio que a igreja está saindo fortalecida agora, nesse momento, com esse ensinamento e com outros ensinamentos no Brasil e no mundo. Porque eu acredito que essa mesma unção de despertamento, né, para ensinar a igreja
não somente para pregar, mas para ensinar a igreja a se defender contra esse inimigo tão feroz, esse inimigo tão raivoso, que tem entrado assim para matar, roubar e destruir a muitos. O senhor falou uma coisa, pastor Edir, que expulsar demônio não é só levantar as mãos e dizer sai, e aí depois o senhor falou, não, é isso também. Mas eu vou dizer, não é isso não, é só santificar, é santificando a vida. Aí você vai fazer naturalmente, santificar. Se você não santificar a sua vida, você não vai expulsar demônio nenhum, capeta nenhum, diabo nenhum. Né? Ele vai permanecer, se não santificar... E vai te roubar, vai te matar, vai te destruir e vai atrapalhar a sua vida. Então, quando você se decide a sua vida pelo Senhor Jesus, você tem que mudar verdadeiramente, completamente toda a situação. Sabe o que é se converter? Converter-se é mudar de direção, mudar de rumo. É isso que quer dizer converter. Eu me converti a Deus, então eu mudei de direção. Agora, a couraça, né? Nós estamos falando da couraça. Voltando aqui para a couraça. Pastor, há um pequeno teste para saber se realmente estamos nos santificando ou não. É quando a gente sai da igreja com toda a família, com um maravilhoso culto, precioso culto, abençoado culto, entra no carro, alguém bate a porta mais forte, ou vira discussão onde vamos almoçar, o que vamos comer, o que vamos fazer. E um quarteirão depois, a família dentro do carro já está em desavença, já está brigando, já está discutindo. Onde está a santidade? Onde está todo aquilo que ele recebeu para se fortalecer? Acabou aquele momento dentro do carro. O cristão está assim hoje. Ele recebe a palavra de Deus até, ele tem várias formas de receber a palavra de Deus, de se alimentar, mas ele não guarda, ele não mantém dentro dele. Ele não se santifica. Pastor Luiz, fala mais um pouquinho sobre essa couraça maravilhosa. Oi, Loris. Ô, guerreiro, tudo bem? O que ele está dizendo aqui? O que Loris está dizendo aí? Falta a muitos guerreiros é a cristandade, as características de Cristo em suas vidas. Isso que os torna suscetíveis ao erro. Que legal, é verdade. Loris. Verdade. Vai participando aí, Loris. Vai mandando essas verdades para nós. Luiz. É verdade. Sim, pastor. Nós temos que proteger o nosso coração, pastor. Proteger o nosso coração com a justiça. Inteiramente de Jesus Cristo. Não é, pastor? É o caráter de Cristo em nós, que nem o pastor Davison disse aí. Aquele texto que diz, de João 8,32, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Libertará também dessas guerras espirituais. Não basta somente a verdade. Nós temos que ter conhecimento da verdade. Nós falamos aí agora de conhecer Deus. Não é verdade? Conhecer o nosso Deus. Nós temos que conhecer Deus, conhecer a verdade. Mas também nós temos que conhecer o inimigo, para poder nós traçarmos as estratégias e para poder derrotar esse inimigo. Porque senão ele vem mesmo, ele pega pontos fracos nossos, porque se a gente não conhece a arma que o inimigo está usando, como que nós vamos nos defender? Porque muitas vezes nós pegamos essa armadura, é muito bonita, mas aí o soldado, pastor, ele fica desatento, sabe, está aquele tempo de paz e o inimigo, ele é estrategista. A gente pega a armadura, dá uma tirada, que nem o pastor Edir disse aí, os policiais colocam aquele colete à prova de balas, isso acontece na vida real com os policiais. Muitas vezes está aquele calorzão, ele dá aquela afrouxada no equipamento, sabe, pastor? E muitas vezes para debaixo de uma árvore, naquela sombra, tira e coloca ali. Isso acontece espiritualmente também, eu creio. Que as pessoas dão aquela brecha, aquela vacilada, dão uma afrouxada no equipamento, pensa que está tudo em paz e o inimigo está quietinho, só observando. E nós não cuidamos de estar sempre ajustando a armadura, sempre, sabe, ajustando o equipamento, sabe, colocando, sim, o nosso coração em Cristo, procurando estudar todos os dias a palavra de Deus, e a nossa arma principal nessa batalha é a oração. A oração, o que é? Conversar com Deus. Conversar com Deus, e Ele vai nos revelar as coisas, Ele vai nos revelar a estratégia do inimigo. Entendeu? Eu vejo dessa forma, pastor Rui. Proteger o nosso coração, proteger com sabedoria, buscando a palavra, estudando a palavra, participando de momentos muito importantes como esse aqui,
Olha, eu não tinha... Eu até peço perdão, viu? Vou até confessar diante da igreja aí. Primeiro eu não assisti, aí o senhor me convidou para participar, eu falei, vou assistir ao menos o passado, senão eu vou estar boiando muito, não é verdade? Mas é muito bom esse estudo, amei. Está muito bom para a igreja. Olha bem, cinturão, vamos lá, nós vamos tentar mudar um pouquinho para frente. Vamos lá, cinturão da verdade e couraça da justiça, calçando os pés a preparação do evangelho da paz. Isaías 52, está com a Bíblia aí, Luizinho? Isaías 52, vamos lá. Isaías 52, verso de número 7. Pode ler para a gente? Sim, já vou. Isaías 52, 7 está aqui, pastor. Que formosos... Peraí, pastor Edi, Isaías 9, verso de número 6, o Senhor. Tá bom? Então vamos lá. Vamos lá, pode ler, Luizinho. 52, 7 de Isaías. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Só o 7, lindo. Só o 7. Lindo, lindo. Lindo, tremendo. O que nós estamos vendo aqui? Que calçando os pés, a preparação do Evangelho da Paz, é o anúncio do Evangelho do reino de Jesus Cristo, de Nazaré. O que diz Isaías 9, verso de número 6? Vocês lerão e vocês vão trabalhar isso aí, que eu estou jogando na mão de vocês. Isaías 9, verso de número 6. Edi. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Pois bem, vamos lá, começando aí pelo pastor chileno aí, o pastor Davison. Ainda bem que falou chileno, né? Não falou argentino. Argentino. De dois que o senhor acabou de falar sobre pés que andam, pés que marcham. Lembremos de que naquela época, volto à questão da ilustração que Paulo faz sobre a armadura. Se Paulo está falando da armadura, ele está falando da armadura no seu total estrutura, ele está falando inclusive sobre esses pés, calçados, os pés da preparação do evangelho da paz. O soldado tinha que viajar quilômetros e quilômetros e quilômetros, e não poderia haver desgaste, ao contrário, teria que estar sempre protegido. Às vezes nós pensamos que a proteção da lança, da flecha, da espada do inimigo, mas os pés, eles caminham, eles se desgastam, e eles marcham, eles continuam marchando, eles não podem parar, eles jamais podem parar. O calçado dos pés na preparação do evangelho da paz. Preparação do evangelho da paz. É o que o mundo tanto precisa. É o que o mundo tanto necessita. É o que o mundo está gritando para ter, mas não sabe o que é, ou não sabe onde buscar. E nós temos que marchar, temos que avançar. O inimigo vem com todas as suas armadilhas, mas não vamos em frente, não vamos marchando, fazendo que o inimigo se recue, vai para trás, e nós avançando nesse sentido. Para isso, precisamos ter bons calçados, seguros e firmes. Firmes no Evangelho. O Evangelho do Reino, pastor Edi, o Evangelho do Reino, nós vimos que o cinturão da verdade, nós vimos que o Jesus Cristo é a verdade e a vida. Não é verdade? Não é isso? Ele é a verdade e a vida. Não é, pastor Luizinho? Sim, verdade sim. e vida. O caminho é a verdade e a vida. Nós vimos a couraça da justiça. Jesus Cristo, ele é a justiça. Ele é a nossa justiça. Ele nos justificou. Agora, quando nós falamos do sapato, a pergunta que eu faço para o senhor, pastor Edi, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo está sendo anunciado pela igreja. Quando eu digo igreja, eu, o senhor,
e todos os que nos ouvem agora, todos que estão conectados conosco, nós estamos caminhando, pregando e anunciando o Evangelho do Senhor Jesus? Ô, pastor, na verdade o senhor trouxe algo interessante, o Evangelho do Reino, né? O Evangelho do Reino não é o Evangelho da prosperidade, o Evangelho do Reino não é o Evangelho da missão integral, o Evangelho do Reino não é o Evangelho da hipergraça, o Evangelho do Reino não é o Evangelho da teologia da libertação, o Evangelho do Reino é o Evangelho verdadeiro, o Evangelho de Cristo, o Evangelho do pescador, o Evangelho que transforma vidas. Aleluia. É o Evangelho que converte vida. É o Evangelho que faz com que eu saia da igreja. E esse Evangelho, ele começa a viver, e a gente fala da igreja, né, pastor? Mas a primeira forma de igreja constituída por Deus na terra é a nossa família. E é o que o pastor Davison falou, quando a gente sabe se a gente está andando em santidade ou não, quando a gente sai da igreja, você não sai brigando depois de ter visto uma palavra. Você consegue ser paz. Nós que somos homens, nós temos uma função em casa que é de ser. Aliás, eu já falei isso uma vez numa live com o pastor Rui, né, dos 4 P's. O homem tem essa missão e o diabo tem roubado. De ser sacerdote ou pastor, profeta, provedor e protetor. E o pastor, eu aprendi isso com o senhor, pastor Rui, é aquele bom pastor que leva a sua ovelha para as águas tranquilas, águas de paz. E essa é a nossa função, né? Esse é o Evangelho da Paz. E o Senhor Jesus é a paz, para que a gente tenha... João 16:33, o Senhor fala assim, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, terão guerras, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. É isso que o Senhor está falando, é a paz em meio à guerra. Ele nos dá essa paz em meio à guerra. E esse é o Evangelho do Reino. Esse Evangelho que produz transformação, mas ele precisa primeiro produzir em mim. E a minha caminhada, o pastor Davison trouxe bem, né? A minha caminhada tem que ser essa caminhada de paz. E é interessante, porque nós vamos para uma guerra levando paz. É contraditório. Mas as coisas do Senhor, contraditório para a mente humana. Mas é dessa forma que a gente derrota Satanás. É dessa forma, muitas vezes, nos calando em casa e transmitindo paz que a gente derrota Satanás. A grande guerra começa em casa. A grande guerra começa na família. Foi isso que Satanás fez lá com Adão e Eva. Ele ataca a família. Ele divide a família. Logo na geração seguinte, a morte. Caim matou Abel, um irmão matando o outro, a destruição. Vem na família. E é aqui que a gente começa, a guerra começa em casa. A guerra começa na família. Porque essa é a instituição que Satanás ataca. Se a família for curada, sarada, a igreja é curada, a nação é curada, a guerra começa ali. E é aqui que a gente leva esse evangelho. E se o senhor me permite, pastor, esse é o evangelho do reino, o evangelho verdadeiro, o evangelho que converte as pessoas. Não que convence, não é o evangelho do movimento. Ele converte, ele muda aquele pecador em um homem santo. Ele transforma o drogado numa pessoa sã. Ele transforma o endemoniado num são, como o senhor pregou no domingo passado, no culto de domingo pela manhã. Esse é o evangelho que transforma. E é esse evangelho do reino que a gente deve buscar. E tem um detalhe, algumas traduções, e o pastor Luizinho vai poder complementar isso com muito mais propriedade, mas ele fala assim, porque algumas traduções estão com a preparação do evangelho da paz, a outra está com a prontidão do evangelho da paz. E o pastor Luizinho sabe bem isso. Quando o soldado lá coloca a bota num quartel, quando ele fica em prontidão, é porque ele está pronto para ser chamado pelo general a qualquer momento para enfrentar um conflito. Não é isso, pastor Luizinho? É verdade. Ele tem que estar pronto para a luta. Isso, né? Na prontidão do evangelho da paz. Não é isso? Pronto para então, a luta. Então, quando o senhor fala, fique na prontidão, na preparação, esteja preparado para essa guerra com o evangelho da paz, com as botas do evangelho da paz. E tem um detalhe, pastor Rui, na vestidura, na armadura do soldado romano. O senhor está falando alguma coisa? Não tô. Desculpa. Tá? Na armadura, na bota do soldado romano, era uma bota que era amarrada até, ela subia, né, até a região da canela, mas ela tinha pregos embaixo, como se fosse as travas de uma chuteira. E isso, para quê? Para que o soldado, na hora da luta, ele não escorregasse.
ele pudesse ficar firme. Ele cravava aquilo no chão e viesse alguém empurrasse, se você tivesse uma madeira, ele não escorregaria, ele permaneceria firme. É essa a base. A paz é para que a gente não escorregue quando nós estivermos em combate. Aleluia. Para que a gente permaneça firme. E é só a paz de Cristo. E por que eu estou dizendo aleluia? Eu não sei na casa de vocês, mas eu vou falar. Por que eu estou falando aleluia? Desculpa, pastor, pode concluir. Aleluia, porque é para não escorregar, para a igreja não escorregar. O diabo, ele quer que você pare de anunciar o evangelho. Ele quer que você pare de falar a palavra de Deus. É hora de calçar esse sapato. Você crê, pastor Luiz, que é o ID do Senhor? Eu creio, pastor. O evangelho, esse calçado, e tem esses cravos embaixo da sandália da paz, do evangelho, ele crava, sabe, no chão, ele crava na rocha que é Jesus Cristo e nos dá estabilidade e segurança, como o pastor Edir disse. E nós temos que estar sempre prontos. Esse negócio de calçar sandálias da paz é algo muito importante. A Bíblia fala muito, o senhor me pediu para me ler esse texto de Isaías 52:7, conformosos sobre os montes, os pés daquele que anuncia o evangelho. Não é verdade? Nós vemos alguns textos também na Bíblia Sagrada, que os pés na Bíblia têm um significado muito importante. Quando o Senhor pede para Moisés, e também, da mesma forma, ele pede para Josué, para que ele tirasse as sandálias do pé, para que ele sentisse a santidade do lugar. Sabe por quê? Porque estar descalço, pastor Rui, significa ser escravo. E nós não somos mais escravos. Isso significa que nós estamos libertos através do Evangelho de Cristo. Quando nós vestimos as sandálias da paz, quando nós estamos descalços, o senhor pode ver, todo escravo, ele não usava sandália. Verdade. Não é verdade? Verdade. Glória a Deus. Paulo escreve para Timóteo, dizendo, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que fostes inteirado, sabendo de que não tens aprendido. E logo depois diz, para quê? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Os cristãos hoje em dia estão sendo instruídos e preparados para toda boa obra. O evangelho da paz é o evangelho para toda boa obra. Vamos lá, gente. Todos vocês que estão em casa, que estão participando, esse aqui é o nosso programa Momento. Esse programa Momento vai ao ar todas as terças-feiras, às 19h30, e às sextas-feiras, às 19h30. E no domingo, nós também lançamos um momento, nós estamos na Folha de Valinhos de nossa cidade, a Folha de Valinhos de nossa cidade, e mandamos para todos aqueles, para todas as nossas listas, né, uma palavra do momento que nós estamos vivendo. Né? Então, convido você para participar conosco todas as terças-feiras e também às sextas-feiras, às 19h30 desse programa. Se você tem gostado, manda um link para outras pessoas, convide os seus amigos e nos ajude a cada dia fazer esse programa muito melhor. Cada pergunta que vocês têm nos mandado. Esses estudos ficam gravados na sua página, Apóstolo Rui Mendes Faria, na comunidade evangélica Cristo Vive, em todas as páginas do Facebook da nossa comunidade, esses programas ficam lá gravados. Podem assistir depois e podem compartilhar depois também. Agora, uma coisa muito importante, eu precisava passar isso para vocês agora, para todos vocês. Uma coisa importante, primeiro, nós vimos sobre o cinturão da verdade. Depois, a couraça da justiça. Agora, calçando os pés, a preparação do Evangelho da Paz. A necessidade que nós temos de cravar os nossos pés, né, e continuar caminhando, né, levando flechada, mas nós temos a couraça, mas a nossa armadura está muito bem presa pelo cinturão. Vamos lá, a nossa vida de santidade, a vida de verdade, a vida no Senhor. Mas, para isso tudo, nós precisamos algo muito importante, que é o escudo da fé.
o escudo da fé. O escudo da fé mostra a nossa limitação, mostra que nós por nós mesmos, nós não temos nada para dar. O pastor Rui não tem nada para dar dele mesmo. Pastor Lores não tem nada para dar dele mesmo. Nenhum dos pastores que está conosco aqui tem nada para dar. Agora, vamos ver o que é o escudo da fé. Romanos, pastor Davison, o senhor poderia ler Romanos 5, verso de número 1? Romanos 5, 1. Lindo. Romanos 5, verso de número 1. Aqui eu pego todos de surpresa, viu, gente? Não tem nada ensaiado aqui, não. É tudo de surpresa mesmo. Achou? Quem achou pode ler. Davison? Acho que o Davison travou, o pastor Davison. Então leia você, Edir. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo, pois, justificado por Deus, nós temos o quê? Justificados paz com Deus. Nós somos justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Nós agradamos a Deus. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós agradamos a Deus. Nós formamos um link com Deus. Eu ensino para os meus discípulos, e esses 3 homens que estão, esses 4 homens, né, que agora eles estão aí, né, são meus discípulos. Davison, o seu áudio está aberto aí. Então, veja bem, nós estamos no centro da vontade de Deus. E quando nós estamos no centro da vontade de Deus, quem é que nos justifica? O Espírito Santo está sobre mim. Deus está sobre a minha vida. Amém? Então, fala um pouquinho, Luiz, sobre esse escudo da fé. Pastor, nenhum soldado vai para a guerra sem o escudo. O escudo ele tem um propósito de apagar os dardos inflamados que o inimigo lança contra nós, que nos incendeiam, que ataca a nossa mente, as nossas emoções, as nossas vontades. Quais são esses dardos, pastor Rui? A palavra diz que são as falsidades, é a mentira. A mentira é a principal dela, não é verdade? São pensamentos, são enfermidades, são situações de ansiedade. O inimigo ataca sem marcar hora. Nós precisamos ficar atentos a isso. Ele fica lançando esses dardos inflamados. Ele fica lançando discórdia no meio da igreja, principalmente. Porque no mundo ele já está tranquilo. O mundo já é dele, não é verdade? Mas ele lança dentro da igreja por aqueles que estão aí com a armadura totalmente frouxa, ou às vezes nem veste a armadura mais, viu, pastor? Na igreja tem pessoas a fé vai além do que nós imaginamos. Vai além, vai muito além disso. Então nós precisamos exercitar e praticar tudo isso. De nada adianta todo esse estudo, pastor, se a pessoa não exercitar, se ela não tomar posse, se ela conhecer Jesus. Jesus é a verdade, Jesus Cristo é a palavra, mas se ela não exercitar os conhecimentos que Jesus está nos dando aqui nessa noite, por exemplo, ela não vai chegar a lugar nenhum. Ela vai ser presa fácil na mão do inimigo. Então ela tem que colocar o escudo da fé. A fé é crer que Deus está nos capacitando e dando poder. Porque se nós nos sujeitarmos a Deus e resistir ao diabo, ele vai fugir de nós. Nós temos que tomar posse dessa palavra, não é verdade? Isso é vida de fé. Vida de fé. Edir, como é que você entende isso? O escudo da fé. Pastor, nossa, desculpa. Eu acabei saindo aqui e fui tomar um pouco de água e um remédio que ainda às vezes me bate o cansaço.
Pastor, o escudo, eu tenho que imaginar, voltando sempre a ver como o apóstolo Paulo está vendo a ideia de um soldado romano, e os escudos eram escudos que os soldados se protegiam, e às vezes você vê isso muito em filme, eles se alinhavam, e quando vinham aquelas tochas inflamadas, as flechas inflamadas, eles se fechavam com o escudo na parte de cima, um colocando o elmo em cima, no batalhão inteiro, e embaixo para que não os atingisse. E é interessante porque fala exatamente do escudo da fé. Romanos, então, é para proteger desses dados inflamados, né? Essas setas, esse fogo que vem do inferno sobre a nossa vida, às vezes através de palavras e tantas outras situações e circunstâncias da vida. Hebreus 11 diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. É loucura, né? É aquilo que eu espero, mas eu tenho uma certeza absoluta tão concreta quanto essa mesa que está aqui na minha frente. Ela não aconteceu, mas eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer. E eu não estou vendo, mas eu tenho a prova, a convicção de que aquilo vai acontecer. Essa é a fé. O inimigo vai jogar as circunstâncias, vai tentar jogar dúvida no nosso coração, virá com as suas mentiras, ele é o pai da mentira. E eu vou continuar crendo, ainda que as circunstâncias digam não, né? E a Bíblia fala que a fé, em Romanos 10:17, vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É ouvir, e veja, é ouvir com os ouvidos espirituais. Tanto que em Apocalipse, o Senhor, para cada carta, ele diz, para cada carta das 7 igrejas, ao que tem ouvidos, ouça. Né? E ao vencedor, aquele que tem ouvidos, ouça. E ao vencedor, eu darei para cada um vencedor uma recompensa que mostra que estamos numa batalha. A fé é isso. Ainda que as circunstâncias digam não, ainda que tudo esteja ao contrário, eu continuo crendo no Senhor e que dele vem a vitória. É dessa forma que nós vencemos. E em próprio Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus. E no Apocalipse nós vencemos pela palavra do testemunho, na fé na palavra, fé na promessa que o Senhor nos deu, fé na convicção de que aqueles que estão enfrentando batalhas nas suas casas, no seu casamento, na sua família, a fé que Deus tem poder para transformar, a fé que Deus tem poder para abrir o mar, ainda que eu não esteja vendo, ainda que eu não veja, ainda que tudo diga o contrário. E eu passei um pouco por isso no hospital, pastor, com o Covid, né? E eu creio realmente que eu vou sair sem sequela nenhuma. Eu até falei agora. Eu agora estou sentindo aqui um pouco de cansaço, mas eu creio que eu estou trazendo um exemplo típico, mas eu sempre mandava mensagem para todos e dizia assim: a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Eu terminava minhas mensagens todas com ela. Amém. Posso falar uma coisa sobre fé? O Senhor ia me tirar daquela situação. Amém. Por favor. Posso falar uma coisa? Pode falar, Davi. Na Bíblia, nós temos um personagem identificado como o pai da fé. O pai da fé é Abraão. Ele não foi considerado, identificado como o pai da fé pelo fato dele sair de Ur, pelo fato dele talvez fazer outras coisas. Ele foi identificado por ser o pai da fé, porque ele foi sempre obediente a Deus. Ele nunca se deixou levar pelas palavras do inimigo, mas sempre ele foi obediente à palavra de Deus. E a principal prova que ele fez isso, e é por isso que se considerou pai da fé, quando ele levou seu filho a ser sacrificado por obediência a Deus. As pessoas, hoje em dia, estão fracas na fé. Nós estamos fracos na fé, porque às vezes nós deixamos que outras palavras, de outras bocas, de outros lugares, eles influenciam a nossa vida, nosso comportamento, nosso pensamento. Muito bem, muito bem. Olha, gente, a palavra do Senhor diz em Hebreus 10, verso de número 38, diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer dele. Nós, porém, não somos daquele que se retira para a perdição, mas daquele que creem
para a conversão de alma. Amém? Então, Amém. O justo vive da fé, vive pela fé. Então, veja bem, nós temos esse escudo poderoso e é hora de usarmos e de vivermos pela fé. Mas a fé, ela não vai acontecer sem salvação. Aquela fé sem salvação é uma balela, é uma mentira, não existe. Sabe aquele negócio, eu vou vencer, está amarrado, diabo, Satanás, você está amordaçado. Isso é pensamento positivo. Isso é pensamento positivo. Não é uma vida de fé, não é verdadeira vida de fé. Então, o escudo da fé, ele também é você, olha só, lembra sempre do cinturão da verdade, não é? O cinturão, a couraça da justiça e o escudo da fé. Praticamente você está segurando nas tuas mãos o Senhor Jesus. É Ele quem vai te guardar, é Ele que vai te proteger, é Ele. O sapato, né? O sapato, eu falei, o sapato da... Sandália da paz. A sandália da paz. Prepara né? o Evangelho da Paz. Evangelho da Paz. Do Evangelho da Paz. Então você precisa entender isso, que você está se vestindo praticamente do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos tratar disso muito na sexta-feira, nós vamos entrar nisso aí, viu, gente? Na sexta-feira vai pegar fogo aqui esse lugar, viu? E eu vou convidar vocês 4 para estarem aqui comigo na sexta-feira, para nós encerrarmos esse assunto, e nós vamos começar um outro assunto dentro desse momento tremendo, junto com a família da fé. Se você tem gostado do nosso estudo, anuncie para outras pessoas, convide outras pessoas, chama irmãos, né, que é do seu convívio, para estar junto com vocês numa sala virtual, que Deus vai fazer coisas grandes. Eu queria convidar, nesse momento, o pastor Edir para se despedir hoje e falar o que ele tem ainda para falar desses 3, do capacete, me ajuda aí, gente. Do cinturão, da couraça. Do cinturão, da couraça, dos sandálias, dos sapatos e do escudo. E do escudo. Ainda não chegamos no capacete. O capacete vai ficar para a semana que vem. Fala aí. Para a semana que vem ou para sexta-feira, né? Sexta, não é isso? Para sexta-feira, isso mesmo. Eu só queria... Sexta-feira. Só queria falar aqui da preparação ainda do Evangelho da Paz, aproveitando um pouco. Em 2 Coríntios 4:4, a Bíblia nos afirma que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Deixa eu só abrir aqui no texto, só para conferir, acho que é 2 Coríntios 4:4, né, se não me engano. Deixa eu só confirmar. É isso mesmo. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeçam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus desse século que é o nosso adversário. E esse texto fala que ele cegou o entendimento dos incrédulos. É interessante que não fala que é o entendimento dos ímpios, dos gentios, daqueles que estão fora, mas é o entendimento daqueles que estão dentro da igreja, para que não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, qual que é a imagem de Deus? A luz do Evangelho, que é a glória de Cristo. A luz do Evangelho da glória de Cristo. E é esse Evangelho que nós temos que nos calçar. Esse é o Evangelho do Reino. E a nossa guerra é porque o diabo traz trevas sobre as nossas vidas para que a gente não resplandeça esse Evangelho em nossas vidas e nós não possamos levá-los, né? Levá-lo. E como a batalha, o pastor disse lá em 2 Coríntios 10, do 3 ao 5, a batalha é na mente, a guerra é na mente, sobretudo essa guerra é na mente o tempo todo, e com as mentiras satânicas, é somente com o escudo da fé que nós conseguimos resistir a esses dardos, que são palavras lançadas, são palavras que escutamos, são as coisas que nós vemos, o que entra pelos 5 sentidos do nosso corpo e vai para a nossa alma,
e o centro da alma é a mente, aquilo ali fica impregnado onde são construídas essas fortalezas satânicas do texto que o pastor leu. E a fé, o escudo da fé é exatamente para nos proteger desses dados, para que não fiquemos cegos por esse evangelho, para que as fortalezas de trevas não escureçam as nossas mentes e o nosso entendimento. Amém. Então, é nesse sentido que nós temos que continuar nos apegando, nos buscando, nos humilhando diante do Senhor, porque Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes, e resistindo a Satanás. A nossa obrigação, né? Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo. A nossa obrigação é resistir ao diabo. E como é que nós resistimos? Nos sujeitando a Deus. Amém. Pastor Davison, as suas considerações finais. Só um texto bíblico em 2 de Timóteo 3. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Até sexta. Deus nos abençoe. Luizinho, pastor Luiz, qual é? Queridos, só lembrando que a fé é um título de propriedade antecipada daquilo que a gente está esperando em Deus. Nós temos que tomar posse disso. Queria ler um texto bíblico também. Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 23, diz assim: vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Amém. Deixa eu dizer só uma também. Olha só, vou terminar aqui com Hebreus 10, verso de número 37, que diz assim: porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daquele que se retira para a perdição, mas daquele que crê para a conservação da alma. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos sendo bombardeados por medo, temor, e eu vou dizer que nós precisamos, na verdade, tomar todo cuidado do mundo. A igreja está em casa, você também deve estar em casa, você tem que tomar o cuidado, porque o coronavírus é real. Mas ele não veio para destruir a igreja, ele veio para fortalecer a igreja de Cristo. E o Senhor Deus, ele quer capacitar você. Quando tudo isso terminar, a igreja vai estar muito mais poderosa, vai estar muito mais viva, muito mais eficaz. A igreja vai estar muito mais habilitada para fazer o papel dela. E para isso, você tem que começar já. Você tem que começar agora. Se você estava parado, eu quero que você comece a trabalhar com o seu telefone, liga para pessoas, não deixa ninguém sozinho, faça o seu grupo virtual, o seu PG virtual, seu pequeno grupo virtual, não deixa ninguém parado. Multiplique essa palavra que você ouviu agora. Se você anotou, multiplique, liga para outro. Assim você vai estar verdadeiramente se munindo de toda a armadura de Deus e colocando em prática. Até sexta-feira, às 19h30. 19h30, você vai estar conectado com a gente e o fogo vai cair.
Paizinho Santo, abençoa todos que estão aqui conosco, derrama do seu poder, derrama da sua graça, não permita, Senhor Jesus querido, que haja, Senhor, retaliação na casa do meu irmão, na casa da minha irmã, não permita, Senhor Jesus querido, que esse homem, Senhor, se intimide, mas também que ele se santifique e vença o mal. Essa é a nossa oração desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Até sexta-feira, meu povo amado, com mais um momento. Quero aproveitar aqui e mandar um beijo para minha irmã Rita, minha irmã Raquel e o meu irmão Rubens, que estão lá no Rio de Janeiro, estão em sintonia com a gente. Um abraço para vocês e um beijo no coração de todos. Amém. A paz a todos. Paz, Deus abençoe.